Meus amigos, vamos lá! Náutico 4, Sub-20 do Sport 0. Primeiramente aqui, para a gente começar a conversar aqui, eu quero dar muitos parabéns aí ao Sub-20 do Sport. A base do Sport, 3 jogos, um empate, uma derrota e uma vitória. Parabéns aí à base do Sport. A gente sabe aí que é muito difícil ganhar de profissional. Cara, sai do sub-20 é uma pegada, pro profissional é outra completamente diferente. Mas a base do Sport, meus amigos, é a melhor, sem sombra de dúvida, do Nordeste, tá bom? Mas bora lá, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse jogo, a torcida do Náutico tá em êxtase. Ganhou do sub-20 do Sport, bora lá. Já dei os parabéns aí ao sub-20 do Sport. E eu quero trazer algumas polêmicas aqui pra gente já começar a conversar sobre esse jogo, beleza? Assim, eu não vou falar sobre o jogo. Porque o jogo a gente não tem muito o que falar. Tiveram erros ali individuais do sub-20 do Sport, mas o sub-20 a gente não pode cobrar nada dos caras não. É outra atmosfera, fizeram de tudo para a torcida do Sport não ir apoiar o sub-20, até o Náutico pediu a Federação Pernambucana para não ter a torcida visitante, já para a gente não dar esse apoio, e não dar esse apoio à torcida os jogadores do Sport, mas enfim, a base está de parabéns. Mas bora lá, bora começar a conversar aí, basicamente, sobre a imprensa pernambucana. Eu não vou estar aqui botando culpa em ninguém não, tá? O Náutico teve os méritos dele, jogou no alto nível contra o sub-20 do Sport, só que a imprensa pernambucana tá puta com o Sport, meus amigos. Já digo logo pra vocês, se preparem que a semana todinha agora o Náutico virou Real Madrid. O Náutico é o Real Madrid do Nordeste, o Sport não serve pra nada, o Sport vai precisar se refazer, o Náutico tem um time melhor que o Sport, vai ser esse discurso, porque eles estão putos da vida, porque durante a semana, eu já vinha conversando com vocês aqui, que durante a semana eles fizeram uma pressão muito grande para o Sport colocar o time principal, tá? Enquetes na internet, e o próprio pessoal do GE já dizendo, o Sport vai com o principal, tem que ir com o principal. Eles queriam que o Sport em remontagem de elenco fosse com o time principal. E eu fui adepto aí com o sub-20, apoio ter ido com o sub-20, porque o Sport ainda não está com o time entrosado. Eles queriam que o Sport fosse com o principal, todo desentrosado, chegando jogador, fechou hoje com o Iago, Benevenuto ainda não chegou, Max foi apresentado essa semana, ainda tem muita coisa pra gente encorpar, pra Roger encorpar no time, e não tinha pra quem ir com o principal. Que a gente ia fazer graça pro Náutico rir, quer fazer graça pro Náutico rir, tá aí o sub-20. Fiquem felizes, tem o artilheiro da competição, mas o campeonato da gente, tá? É a Série B. O campeonato da gente é a Série B, a gente vai jogar aí o campeonato pernambucano, que eu não vejo vantagem nenhuma pra gente no pernambucano, não é porque perdeu hoje não, eu tô falando antes do principal jogar. A gente entra com responsabilidade de ser campeão. Mas a questão do campeonato pernambucano é um campeonato que é tão atrativo assim pra gente. Eu acredito até que seria uma Copa do Nordeste, seria melhor. Mas falando, meus amigos, sobre a imprensa, que eu já vim falando pra vocês durante a semana, vão botar o Náutico como Real Madrid. Os jogadores do Náutico, olhando friamente, são jogadores medianos para baixo, tá? Quando a gente faz uma contratação, falando do Sport, faz uma contratação, porque o time do Sport tá fazendo contratação ruim e tudo mais. Agora, me diga aí, contra o sub-20 do Sport, qual é o jogador do Náutico que você vê se destacando? E você não vê a imprensa falando nada. Não tem jogador do Náutico. Até Paulo Sérgio, um cara que só faz golzinho e campeonato pernambucano mesmo, Vinícius e pronto, acabou. Então, assim, o que a gente tem que olhar, o nosso principal objetivo é a Série B, tá? O Sport está se reestruturando, a imprensa pernambucana, e eu digo, é a Rede Globo. Quando eu digo a imprensa, eu digo mais a Rede Globo. Que aí você vê comentarista como Cabral Neto dizendo, não, o Náutico tem que ir pra cima mesmo, porque o Sport não quer saber não. E tipo assim, eles não tomam a medida de dizer, pô, é um sub-20, o Náutico tem a obrigação de ganhar, tava jogando em casa, com seu campo lotado com 13 mil pessoas. E o Sport, meus amigos, o sub-20 do Sport fez o que tinha que dar. Erros técnicos já vinha sendo apresentado desde o primeiro, tá? É um sub-20. Os meninos aí deram gás. Primeiro tempo, 1-0, pô. O primeiro tempo, 1-0 pro Náutico. O sub-20 do Sport não tava conseguindo nem jogar e o Náutico não tava conseguindo aproveitar as oportunidades. Mas assim, vamos ter calma. Não vamos na onda da imprensa que a semana todinha vai dizer, 4-0 pro Náutico, que vão apagar que foi o sub-20 do Sport.
Mas, se a gente quiser um campeonato forte, se a gente quiser aí, vamos supor que tem muitos torcedores, a gente quer ganhar de todo jeito, bora lá para as quartas de finais, semifinais, aí a gente começa a cobrar o time principal que vai jogar aí nos próximos jogos, beleza? Em relação à decisão da diretoria, que tá muita gente dizendo, no Sub-20 foi goleado, não era para acontecer isso, a diretoria do esporte foi errada. Não, minha gente, bota em calma, pô. É o Sub-20, a gente sabe que os boys jogaram bola. Muitos boys chegaram da Copinha essa semana, estavam jogando de cada 2 dias, 3 dias, o Sport tá jogando na Copinha, vieram contra o Retrô e já jogaram, de madrugada chegaram, já jogaram, e muitos agora aí vão ter a oportunidade no profissional. A gente tem que olhar, o campeonato da gente é outro. O nível do Sport não é Golga não, porque a gente não tem Golga não, a gente fala a realidade. O nível do Sport contra o Náutico é outro. O Sport e o Náutico é outro nível do Sport. Então assim, o Sport mostrou que sua base é forte. A gente tem que dar os parabéns ao menino da base. Aí a gente já tira o goleiro, baita goleiro, tá? Baita goleiro. Adriano, baita goleiro. Se tiver na dúvida entre Halls, o goleiro é Adriano, ou trazer outro goleiro, eu não sei como está a situação de Halls, o goleiro do Sport Adriano aí é para ser titular absoluto, tá? Do Sport hoje, pelo que ele vem mostrando. É um goleiro que faz milagres. Que é isso, o goleiro do Sport tem que fazer milagres, não é só fazer defesinha outra, não tem falha técnica, eu não vejo nenhuma falha, tem saída boa de bola, faz defesas muito difíceis. Então assim, esse Adriano, se a gente for olhar, tem que dar oportunidade, tá? Roger, o próximo jogo, se a gente já for pro principal, Adriano tem que ser titular. E volto a dizer, eu não sei como é que tá a situação de Roger, tá? Roger pode estar bem melhor. Mas Adriano salva, tá bom? Adriano se mostrou um baita goleiro. Fora outros jogadores, feito o atacante Mikael, que hoje não sobressaiu muito porque a bola não chegou no ataque. O Náutico fez uma marcação muito forte no meio ali, que viu que o jogador do Sport jogava muito bem ali no meio campo, aquela tabelinha, deram uma abafa no Sport e a base não conseguiu sair desse abafa, beleza? Mas assim, foi um jogo super tranquilo, primeiro tempo dominado, segundo tempo, como já tinha acontecido contra o jogo do Retrô, o Sport caiu de nível, tá? O Sub-20 caiu de nível, cansou um pouco, e ainda digo mais, na metade do primeiro tempo ali, da metade pro final do primeiro tempo, o Sport tava melhor. Perdeu um gol, debaixo da barra, o boy ali. Mas enfim, é claro, tem que se fazer gol, tem que fazer gols, e o Náutico aproveitou oportunidades, tá? Aproveitou as oportunidades e tá tudo certo. Agora, um ponto, o segundo gol do Náutico estava impedido, tá? Isso aí eu não acredito que ia alterar a goleada, eu acredito que o Náutico era para fazer uns 6-0, perderam a oportunidade de fazer uma goleada histórica no Sub-20 do Sport, perderam muitos gols, porque os boys da base estavam entregando muitas bolinhas de graça ali, um bombão, não tem aquele centroavante que estava conseguindo segurar a bola. A gente viu a diferença de um Sub-20 para um profissional. Beleza? Mas bora lá. Em relação, voltando para a imprensa, para a gente concluir. Meus amigos, vamos ter calma, tá? O campeonato da gente é outro, a imprensa vai tá puta da vida porque queria que fosse o principal do esporte, eles queriam que o Náutico ganhasse do principal do esporte. O esporte não caiu nessa pegadinha. Essa pegadinha era velha, tá? O esporte se refazendo, o Náutico já tá com um elenco fraco, mas é um elenco já entrosado, que é a mesma coisa que o esporte perdeu pro Botafogo da Paraíba. Não é que o Botafogo da Paraíba é incrível. É um time de Série C, mas o esporte ainda tá montando o seu elenco. Deixa montar, vai chegar Iago, como eu disse, Max vai se entrosar, vai começar o time se entrosar mais, pegar mais ritmo de jogo, que o time do esporte não tem ritmo de jogo. O Náutico iria disparar na frente do esporte, ia dar uma impressão falsa que o Náutico era um time incrível. E não é isso que a gente precisa hoje. Vamos ter calma. E o foco da gente é aí sim, que eu vou dizer. Vou começar a fazer uma cobrança maior, é o clássico contra o Santa Cruz, tá? O clássico que é o último jogo das 7 rodadas, é a 7ª rodada, é o clássico. Aí sim, eu vou cobrar um pouquinho mais, jogo na Ilha do Retiro, e aí vamos ver como é que vai ser a atmosfera. A gente tem que cobrar o principal. Da base, a gente tem que cobrar nada, a gente tem que parabenizar. Como eu disse, uma vitória, um empate e uma derrota e tá tudo certo. Mas por favor, vou dizer pela última vez, não caia na conversinha mole de Cabral Neto, Alvirrubro, Dani Moraes, Tricolor, e o outro que é cearense, o narrador, não caia nesse papinho, tá? O esporte está se reestruturando, nosso foco é a Série B. O Náutico vai brigar para não cair na Série B e o esporte vai brigar para subir. Estamos fazendo um time top, tá? Mesmo a imprensa dizendo, esse jogador é ruim, eu sou um jogador do Náutico, vai jogar a mesma competição com a gente e parece que eles estão achando que o Náutico vai jogar a Série só a Série D. É a mesma competição e o Náutico é o Real Madrid e o Sport não. O Sport é o Ibis agora. Beleza, tranquilo.
Vocês vão fazer o Náutico ser grande um dia, mas agora não. Beleza? Mas mesmo assim, concluindo aqui, meus amigos, parabéns para a base do esporte. Agora, vamos ver o profissional a partir do próximo jogo. E a diretoria, falo mais uma vez, diretoria, Roger Silva, fez mais do que certo. Tinha aqui com a base mesmo, tá? O time ainda não está entrosado. Vamos montar um time para a Série B. Beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que vocês acharam desse jogo aí, dessa goleada do Náutico. Tamo junto e até a próxima.